Vamos orar então, para a gente estar dando início? Amém? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Nós queremos apresentar mais esse tempo de CNIB a Ti, essa aula. Que o Senhor possa continuar a falar ao nosso coração. Queremos extrair os princípios, as verdades que o Senhor tem, para que possamos buscar sempre em tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, que é o equilíbrio sobre a nossa vida em todas as áreas. Que o Senhor possa se fazer presente através de cada lição, cada ministração, na vida dos irmãos. Deus, que nós queremos entregar esse tempo agora a Ti, pedir que o Senhor guarde nossas vidas, famílias, bens, tudo que diz respeito a nós. Que nós entregamos o controle, o domínio e a direção de tudo que vai acontecer aqui em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Tem algumas pessoas que me perguntaram, quem não tinha feito a inscrição aí pelo site, aí só colocar na prancheta quando estiver passando lá no final o seu nome completo e o telefone, tá? Que ainda dá. Amém. Então hoje a gente vai estar iniciando, deixa o pessoal chegar. Quem chegar e já está aí na cadeira as lições, chamada. Tá ali, não? Não, já tá aqui, ó. Que? Tá aqui? Tá aqui. De manhã me ensinaram já. Valeu, Denis. Amém. Agora deixa eu ver. Tá chegando aí. Primeira aula é assim, primeiro dia. A gente vai estar... Algumas pessoas me perguntaram, até para fazer a inscrição, a gente teve saúde emocional, o primeiro módulo, né? 1. Não necessariamente a pessoa precisa ter feito o saúde emocional 1 para estar fazendo 2, tá? Não significa que a gente vai continuar o que foi dito lá. Na verdade é porque o conteúdo não dava para fazer num módulo só. Então, nesse módulo, a gente provavelmente vai acabar falando novamente algumas coisas que são ditas no módulo 1, mas a gente vai tratar de assuntos que a gente não conseguiria tratar naquele primeiro módulo e a gente vai estar tratando nesse segundo módulo, tá? Mas você pode ficar tranquilo que algumas pessoas ficaram preocupadas com isso. Isso não vai... Quem não fez o outro módulo não vai ter nenhuma dificuldade em entender ou participar de tudo que a gente vai estar fazendo aqui. Amém? Quem aí está com a sua lição? Todo mundo pegou, recebeu? Tem alguém que não recebeu, não pegou? Ali? Tem as lições aí atrás. Dá para ir passando uma folha aqui para frente, por favor? Para chegar até aqui. Passando uma folhinha só até chegar aqui, ó. Chegou. Viu? Isso que é coparticipação, né? Então eu queria pedir a ajuda de vocês. A nossa primeira lição aí tem alguns textos base que a gente também usou no outro módulo e são muito importantes para a gente entender as coisas que a gente vai estar falando aqui. Então eu queria que algumas pessoas me ajudassem para a gente ir mais rápido. Quem poderia abrir no livro de 1 Tessalonicenses 5, César? Quem pode abrir no livro de João 8,12? Quimioranza. E quem pode abrir em João 10,10? Falta só João 10,10. Aqui, a Ana Carolina levantou primeiro. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. A gente vai estar lendo aqui. César vai estar lendo para nós. Pode ler, César, por favor. Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente, e todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Amém. Obrigado. Então esse texto ele fala de uma grande verdade que é base para a gente entender essa matéria, que é base para a gente poder ir traçando esses entendimentos e extrair os princípios dessa aula. Primeiro, esse texto diz que nós somos espírito, alma e corpo, né? Ou seja, essa ordem não está aí à toa nesse texto. A gente costuma repetir esse entendimento para que a gente fique bem gravado para nós. Nós somos, na verdade, um espírito, temos uma alma e habitamos no corpo. Então, nós somos espírito, alma e corpo. E a nossa tendência natural é sempre a gente falar o contrário, né? Nós somos corpo, alma e espírito. E com isso a gente acaba dando muita atenção para o corpo
e pouca atenção para aquilo que é o essencial, que é o nosso espírito. Essencialmente somos seres espirituais. Essa é a nossa natureza. Nós viemos de Deus, nós nascemos de Deus em primeiro lugar, espiritualmente falando. E isso precisa permear os nossos sentidos. Por quê? Porque, como sempre temos repetido, tudo que acontece do nosso espírito vai se refletir na nossa alma e vai estourar literalmente no nosso corpo. Por isso das doenças psicossomáticas, né? Então a gente precisa entender que tudo que acontece no nosso emocional está ligado ao nosso espiritual, e isso vai refletir em várias áreas da nossa vida e principalmente vai se refletir no nosso corpo. E a prova disso, a gente sempre costuma brincar sobre isso, é que, por exemplo, se você fizer um pequeno, né, no módulo 1 a gente falou isso incessantemente, se você fizer um pequeno corte no seu dedo, superficial, vai pegar só ali uma camadinha de nada, não vai sangrar, nem doer, talvez você nem tenha visto, de repente você olha ali, me cortei. Você acha que isso vai trazer algum estrago, algum reflexo à sua alma ou ao seu espírito? O que você acha? Sim ou não? Não. Mas o menor estrago, o menor corte na sua alma vai gerar um estrago no seu corpo. E às vezes até na sua conexão espiritual. Porque a alma, é sobre isso que a gente quer falar essencialmente hoje, por isso que o título dessa lição é Alma Ferida. Ela vai gerar inúmeras consequências em inúmeras outras áreas da nossa vida. Amém? Então, João 8:12. Quem pode ler, lê para nós, melhorando. Falando novamente ao povo, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Então esse texto ele deixa claro, Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Quem o segue jamais andará em trevas. Qual o princípio que a gente tem que extrair para aqui, para esse entendimento, para essa aula, para esse tempo que a gente vai passar juntos? Quanto mais houver de luz que vem da palavra de Jesus na nossa vida, menos escuridão, menos trevas, ou seja, menos ignorância em áreas da nossa vida que a gente precisa dessa luz para poder equilibrar. Então é esse princípio que a gente tem que extrair. Quanto mais houver de luz, menos áreas escuras. Quanto menos áreas escuras, menos ignorância sobre um problema, sobre uma dificuldade, sobre algo que permeia a nossa vida. E a gente vai conseguir enxergar a saída, o princípio que a gente tem que trabalhar. Em João 8, a gente não abriu também, 32, diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está dentro do mesmo contexto desse capítulo 8, né? Jesus falando isso. O que isso significa? Que nós precisamos, primeiro de tudo, conhecer a verdade. Quem é a verdade? Jesus, a palavra. E as verdades acerca da nossa vida, de muitas coisas que a gente precisa conhecer, para a gente literalmente caminhar em processos que vão trazer cura e libertação para nós. Então esse é o princípio que a gente vai extrair aqui. E por último, eu pedi para abrir aí João 10:10, né, Ana Carolina, por favor. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Amém. Muito interessante esse último versículo aqui que a gente leu, porque o primeiro ponto diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E é muito interessante a gente olhar para essa sequência de fatos, né? Porque poderia vir diretamente, o ladrão veio para destruir, mas existe uma sequência, né? Roubar, matar e destruir. Por quê? Porque a primeira coisa que Satanás faz, o que é esse ladrão, que esse texto diz, é que ele rouba a nossa paz. Ele rouba a nossa conexão, a nossa comunhão com Deus. Ele rouba a nossa atenção. E aí, quando a nossa paz começa a ser roubada, através de algumas áreas específicas, cada um de nós, a gente começa um processo em que a gente vai morrendo aos poucos. Emocionalmente, espiritualmente. E a nossa conexão com Deus, normalmente, por causa, às vezes, de algo muito pequeno, é cortado, é interrompido. E aí, dessa forma, literalmente, a nossa parte que deveria estar mais viva começa a morrer. E uma pessoa desligada de Deus, uma pessoa morta espiritualmente, a verdade é que ela já está num caminho de destruição. Porque tudo que nós somos, quem nós somos, depende de Deus, vem de Deus. Então, quando há esse corte, automaticamente a gente começa a ir para um caminho de destruição.
mesmo que a gente não esteja percebendo que a gente está indo para esse caminho. Mas a parte B desse versículo, Jesus diz que ele veio para que tenhamos vida, na versão que ela leu, completa. Mas eu gosto da versão que diz que veio para que tenhamos vida em abundância. Só que é muito interessante a gente olhar para isso, porque a gente precisa sempre ver o contexto do texto. E o contexto desse texto não está falando de vida eterna, não está falando de céu, ela está falando de vida aqui, porque ele veio para que nós tivéssemos vida abundante aqui nesse tempo. Então, e aí a gente tem que começar a pensar, como está a nossa vida? Será que está abundante? Será que está completa? O que tem sido roubado de nós para que a nossa vida não esteja dessa forma? Por isso que a gente vai falar sobre alma ferida, por isso que a gente vai falar sobre saúde emocional e espiritual. E aí eu queria te convidar a você olhar aqui, prestar atenção me ajudar isso. O que é isso aqui? Boa noite. O que é isso? Um círculo, uma bola, né? Mas a gente quer mostrar um gráfico ali, um diagrama. Mas o que você acha que é LA? Vamos lá, pode começar a chutar. Vai devagar ou com força, mas pode tentar. O que você acha que é LA? Oi? Luz da alma. Luz da alma, ó. Essa aí foi a primeira de hoje. Gostei, luz da alma. Vamos trazer luz à nossa alma, né? Já que Jesus é a luz. Quem mais pode aí citar algo aí que acha que é isso? Lazer e alegria. Lazer e alegria, ó. Essa aí foi boa também. Só mais um, eu gosto de 3. Laços afetivos, ó. Não deixa de ser. Mas esse LA aqui significa livre-arbítrio. Tá? É isso que é LA, livre-arbítrio, né? Ou, como eu gosto de brincar, alguns chegaram perto aí, leis da alma. Tá? Por quê? A gente vai ver isso agora. Por que a gente pode traduzir o livre-arbítrio por lei ou leis da alma? Porque as nossas escolhas... O que é livre-arbítrio? O que é livre-arbítrio? O nosso poder de escolhas, de decisões, que Deus, no momento que nos criou, nos dotou dessa capacidade, né? Isso nunca, entendam isso, prestem atenção nisso, isso nunca foi retirado de nós, isso nunca foi anulado, né? Até hoje isso permeia a nossa vida. Então, é livre-arbítrio, e eu brinco que é leis da alma, por quê? Porque a forma como a nossa alma estiver vai interferir nas nossas escolhas. Tudo que nós fazemos é carregado de emoção. E a alma é sede das nossas emoções. Quanto mais emoção carregada em determinada área, positiva ou negativa, mais eu vou caminhar nessa direção ou em outra. Por isso que a gente está falando sobre isso. Mas eu queria mostrar para vocês algumas áreas da nossa vida, as principais, embora tenham mais, que a gente precisa verificar algumas coisas. Então é buscando o equilíbrio, ou seja, o domínio próprio. E existem 10 principais áreas da nossa vida. Primeira, espiritual. Repita comigo, espiritual. Logo em seguida, tem uma segunda área, emocional. Então, espiritual e emocional. Essas 2 principais áreas da nossa vida vão permear quase todas as outras áreas. E vão interferir diretamente nas nossas escolhas e decisões. Tá? Então, espiritual e emocional. Para aqueles que são, terceira área, conjugal. Para quem é casado, tem essa área aí muito importante. Por quê? Porque a Bíblia diz que a gente precisa amar o nosso próximo como quem? Aos cônjuges, aos casados aí. Quem é o nosso próximo, mais próximo? Quem é casado, olha para o lado aí, se tiver aí, que você já verifica. Então, você que não é casado, mas os casados também, quarta área, familiar, né? Família de modo geral. Quinta área, saúde, ou seja, saúde física, né? Estamos falando de todas as áreas no quesito saúde, mas principalmente saúde física. Por quê? Porque todas essas situações
vão se refletir na nossa saúde também. Sexta área, paternal-filial, ou seja, relacionamento de pais e filhos. Pai, mãe, filhos. Por quê? Porque dentro de um contexto de família, as primeiras noções que a gente tem, a gente adquire principalmente com essas duas figuras. Ou talvez você pense assim, mas eu não tive. Exatamente. Isso também vai se refletir. Talvez você possa pensar assim, não, eu tive, mas só teórico, prático não existiu. Isso também vai se refletir na sua vida. Porque seria na teoria, com essas principais figuras, em que nós vamos montar nossas primeiras noções de mundo, de quem nós somos. Por isso que a gente destaca dentro da família esses relacionamentos aqui. Social, relacionamentos, né? Ou seja, tudo ao nosso redor e os outros relacionamentos que nós estamos envolvidos. Vai deixar que eu não vou tirar daí não, o organograma. Pode anotar devagar, pode ficar tranquilo. Outra área, financeira. Por que área financeira? Mas pastor, o que tem a ver a área financeira com tudo isso? Tudo. Sabe por quê? A forma como a nossa alma se encontra e a forma como a gente olha para ela e enxerga que ela precisa ser saciada, a gente vai colocar o nosso valor e os nossos recursos na área financeira. Até eu brinco sempre com os jovens, né? Eu estava repetindo de manhã no sábado aí. O camarada tem, não vou fazer propaganda que a gente não ganha nada, mas o camarada compra aquele smartphone de última geração, né? Sei o que, 9. Aí você já se ligou, né? Aí sai o 9+, né? Um mês depois. Eu preciso ter o 9+. Eu tenho que ter o 9+. Primeiro porque a gente tem todo um processo de propaganda, né? Mas porque a nossa alma às vezes precisa ser saciada da forma errada. E a gente volta os nossos recursos, o nosso valor para aquilo, achando que aquilo vai saciar a nossa alma. Como que na verdade ter o 9, ter o 9+ não vai fazer diferença nenhuma na nossa vida. Mas a gente acaba olhando e pensando, não, eu preciso. Na verdade é o desejo. Isso é uma coisa que a gente vai ter que diferenciar muito aqui. O que eu preciso versus aquilo que eu desejo. Profissional, ministerial. Por quê? De novo, como nós pensamos, como nós nos encontramos, vai se refletir na nossa área profissional e também na área ministerial. Por quê? Porque é aquilo que eu presto um serviço. Seja para o reino, seja na minha profissão, seja nos dois, seja como eu, alguns que essas duas funções se misturam, estão incluídas no mesmo pacote. E 10, moral, ou seja, como está a nossa moralidade. Porque no final é lá que vai explodir, é lá que a gente vai verificar como a gente realmente está sendo, como a gente está vivendo, né? Como está o nosso nível de moralidade. Uma vez eu vi um seriado que falava sobre pessoas que têm problemas, né, de comportamentais. E aí esse seriado ele sempre mostrava alguma frase interessante, algum grande pensador ao longo da história. Eu nunca esqueço um programa que dizia que uma sociedade é medida pela sua moralidade, seu nível de moralidade, como ela trata as suas crianças, por exemplo. E se a gente olhar para o nosso contexto hoje de mundo, olha a forma que nós estamos tratando as nossas crianças. A ponto de alguns lugares do mundo, e a gente tem que lutar firmemente para que isso não aconteça. Aqui, quando eu digo lutar, em primeiro lugar, em orações, com a parte principal que a gente esquece, que é a espiritual. Para que isso não aconteça dessa forma aqui, como já acontece em alguns lugares. Em que coisas absurdas como a pedofilia começam a querer ser liberadas, dizendo que isso é um direito que a criança tem de descobrir a sua sexualidade, embora isso seja totalmente mentira. Então, mas por que a gente está olhando para esse gráfico aqui? Então, olha você, não pense em ninguém agora, pense em você, olha para esse gráfico. Embora existam outras áreas, eu creio que essas 10 áreas resumem bem a nossa vida, as áreas que correspondem aos nossos relacionamentos conosco e com as outras pessoas ao nosso redor. E nós lemos o texto de João falando sobre roubar, e nesse mesmo texto dizendo sobre que Jesus veio para que tivéssemos vida e vida completa, ou vida abundante.
Se você olhar para esse gráfico, será que as áreas da sua vida estão abundantes em todas as áreas? Será que elas estão em desequilíbrio, talvez em uma só ou em várias áreas? E é interessante que aí talvez você pense assim, caramba, de 10 áreas eu estou só com 2 com dificuldade. Yes, estou bem pra caramba. Não está não. Porque Jesus veio para que tivéssemos vida completa. Ou seja, equilíbrio em todas as áreas, não apenas em algumas. E aí, quando a gente olha para isso, a gente tem que tentar identificar, por isso que a gente brinca que o livre-arbítrio pode ser substituído por leis da alma, como que a nossa alma está em relação a algumas dessas áreas. Por que que a nossa alma, de repente, está se movendo em direção a uma dessas áreas de uma forma desordenada? Ou qual é o desequilíbrio que está acontecendo em qual área? A gente precisa identificar isso. Porque Deus ele tem vida completa para nós. E o objetivo de qualquer matéria, de saúde emocional, espiritual, qualquer outra matéria, relacionamentos saudáveis, é para a gente equilibrar a nossa vida. Porque Deus nos chamou para o equilíbrio. Tá? Então olha para esse gráfico e o meu desejo é que a gente possa olhar para essa imagem aqui do primeiro dia de aula e a nossa viagem até o último dia, e no último dia olhar e falar, bom, posso não ter chegado a essa completude, mas estou caminhando para isso. Esse é o nosso desejo. Tá? Então, ali em cima diz, buscando o equilíbrio e o domínio próprio. Por quê? Porque se alguma área da nossa alma se desequilibra, e a gente dá muita atenção a essa área, naquela área a gente perde o domínio. E a Bíblia diz que a gente foi chamado para dominar e não para ser dominado. Se a gente perder o domínio, a gente começa a perder a luta em relação a uma área da nossa vida que pode se estender para várias outras. E aí tem um pastor amigo meu que brinca e diz que quem não tem domínio próprio tem demônio próprio. E é uma grande realidade, sabe por quê? Porque se eu perco o domínio sobre aquela área, eu começo a abrir portas de infiltração demoníaca. Porque ali começa a ser o início do meu cativeiro. Eu começo a ficar dominado ali, eu não tenho mais controle sobre aquilo. E quando eu perco o controle, quem assume o controle? Não acho que é Deus. Porque para Deus a gente cede o controle. Você diz, Deus, eu poderia ter o controle, mas eu entrego para Ti, porque o Teu controle é sempre melhor que o meu. Então, a gente precisa pensar muito seriamente sobre isso. Amém? Entendemos? Sim? Vamos aí para a nossa folha. Vamos ler algumas coisas aí para a gente entender melhor sobre isso que a gente está falando. Nossa lição de hoje é alma ferida, né? E aí diz assim, 2 estratégias malignas para destruir a nossa alma. Desde o início da história da humanidade, o inimigo das nossas almas tem usado várias estratégias para destruir e impedir que vivamos a vida abundante que o Senhor tem, como promessa, para cada um de nós. Dentre essas estratégias, destacamos algumas que consideramos como matrizes. Embora tenha aqui, eu queria que uma outra pessoa abrisse para nós, no livro de Êxodo, capítulo 6, versículo 9. Quem pode abrir para nós? Ivo, por favor. Então eu queria que o Ivo vai abrir ali, e aí ele vai ler para nós a versão dele ali. A gente entendeu uma coisa. Êxodo 6, versículo 9. Pode ler, por favor. Moisés transmitiu ao povo essa mensagem do Senhor, mas eles já não quiseram lhe dar ouvidos. Estavam desanimados demais por causa da escravidão brutal que sofriam. Amém. Então, esse texto diz que estavam desanimados demais por causa da escravidão que sofriam. Alguém com a versão NVI aí também, quem pode ler para nós? Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Amém. A versão NVI diz por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. A versão que eu coloquei para vocês é da King James, que diz assim: Moisés anunciou exatamente isso aos filhos de Israel. Contudo, eles não ouviram a Moisés por causa do desespero da alma e da cruel escravidão que padecia.
Então, embora isso seja lá no Velho Testamento, uma história de escravidão física, tá? Material, vamos extrair algum princípio aqui para a gente entender isso, porque essa estratégia é a mesma que Satanás usa até hoje. Então, diz que no início Moisés anunciou isso. O que Moisés anunciou? Mais para frente a gente vai ler sobre isso. Mas assim, promessas, inúmeras coisas que Deus tinha reservado para o povo dele, coisas maravilhosas que você ao ouvir aquilo, você já falaria, não, Deus é tremendo e eu vou viver tudo isso. Mas o texto diz que eles não conseguiram dar ouvidos a isso. Por quê? Porque nessa versão diz do desespero da alma, no outro diz extremamente desanimados, e na NVI diz por causa da angústia. Então, primeiro, desespero da alma e angústia é a mesma coisa. E às vezes nós estamos demasiadamente angustiados, por isso ficamos tão desanimados, como na versão que o Dr. Ivo leu. Então, é muito interessante a gente olhar para isso e pensar, qual é a área da minha vida em que eu estou desanimado? Qual é a área da minha vida em que eu estou angustiado? Porque isso vai gerar escravidão. Naquele tempo, era o seguinte, eles estavam lá, povo estrangeiro, povo de Deus sendo escravizado no Egito, trabalhos forçados, diariamente lutando aí, batalhando. E qual era o pensamento deles? Provavelmente, Deus se esqueceu de nós. Deus não lembra mais do seu povo. Né? É igual você que quando está tudo bem, você sai cantando aqui, sou filho de Deus, aí vem algumas dificuldades, você, Deus não me ama. Eu não sou filho de Deus. Não, você nunca deixa de ser. E essa estratégia é a mesma. Satanás, ele imprime em nós áreas na nossa vida para a gente ficar angustiado, para a gente ficar em desespero de alma, como eu gosto dessa versão que diz. E a área, entenda isso, a área onde você está angustiado, a área onde existe esse desespero da alma, é justamente a área em que você fica escravizado, porque é a área que você perde o domínio. E a gente começa a dar atenção demais àquela parte da nossa vida. A gente consegue olhar demais para aquela área em detrimento de todas as coisas que Deus está fazendo. Por isso que às vezes a gente precisa de ajuda de alguém de fora, né? A gente precisa conversar com alguém, a gente precisa de um conselho, não necessariamente de um pastor ou de um conselheiro, mas às vezes de alguém que caminha com a gente, que a gente vive junto, próximo, para a gente poder identificar que existem outras saídas, que existe uma solução, mas a gente fica preso ali só olhando para o problema, só olhando para a dificuldade. E a gente começa a ficar literalmente escravizado. Aquilo se torna o centro da nossa adoração. Porque a adoração é aquilo que eu coloco como prioridade na minha vida. E mesmo sem perceber, ou inconscientemente, eu começo a adorar aquilo. Porque eu começo a só falar daquilo, só viver aquilo, e eu esqueço de todas as maravilhas que Deus fez e ainda pode fazer. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel. E essa é a estratégia que Satanás usa até hoje. Talvez você acabou de sair ali do culto, ainda vai vivenciar, ou como eu, cultuou de manhã. Aí você sai ouvindo aquela palavra, o amor de Deus é tremendo, o amor de Deus é incondicional. Aí você vem, acontece uma situação no meio do caminho. Você está indo para casa. Aí você já começa a pensar, eu acho que não é bem assim não. Eu acho que o amor de Deus não é tão forte assim, tão incondicional. Eu começo a focar demais no problema. Aí vamos continuar acompanhando aqui. Nesse texto encontramos dois principais pilares usados pelo inimigo que atuam no nosso tempo com o objetivo de nos tirar totalmente do propósito de Deus para o qual fomos criados, que são o desespero da alma e a cruel escravidão. Então é isso que estamos falando. Então, não se acuse, né? Não pense sobre isso agora, mas eu queria te convidar a refletir, sair daqui refletindo qual é a área da sua vida que talvez você pense assim, que você está angustiado, você está desanimado, talvez você, humanamente falando, ache que não encontra saída, e talvez humanamente falando, realmente você não encontra, mas em Deus existem todas as saídas. É por isso que é saúde espiritual e emocional, porque começa nessa área. Como está o seu relacionamento com Deus? Porque a primeira coisa que isso começa a fazer é influenciar no seu relacionamento. Por isso que espiritual e emocional não podem ser separados. Um interfere diretamente no outro. Amém? Entendemos isso? Aí tem uma perguntinha logo embaixo aí, né? Para você, qual é
a primeira característica de uma pessoa ferida? Oi? Desespero da alma. Inteligente, né? Desânimo, ansiedade, escravidão. Muito bom. Quem mais? Se afasta, né? Fala, Miura. Desequilibrado. Ofende os demais. Não consegui. Ofende os demais. Ofende os demais. Muito bom. Tristeza. Mágoa. E tem uma aqui que ninguém falou, mas é básica, né? Dor. Porque se está ferido, tem dor, né? Fala, Antônio. Você vai falar também? Angústia. Angústia. Então, só que, falando de uma forma prática, que esse é o nosso objetivo aqui enquanto aula, a primeira e uma das principais características de alguém de uma pessoa ferida, é que ela fere. Então pode escrever aí. Pessoa ferida, ela fere. Por quê? Aí a gente vai para a Bíblia e lembra do que Jesus disse, né? Se alguém te ferir numa face, o que você deve fazer? A outra. Mas aí vamos pensar aqui, né? Humanamente falando, né? Mulheres não fazem isso, né? Homens, vamos pensar homens aqui, né? Você vai lá, de repente você é ofendido, né? Vamos falar de ofensa física, né? Você toma um tapão aí no lado do rosto aí. Automaticamente o que você vai fazer? Agora dá no outro para ficar um inchado igual, né? Para ficar os dois lados bonitos aí, roxo. É isso que a gente faz? Automaticamente o que a gente faz? Revida. Isso fisicamente falando. Homem é especialista nisso, né? Mulher não faz isso normalmente, né? Mas mulher, como que ela fere mais? Qual o instrumento que ela tem aí que fere com muita... Falaram o que aí? Língua? Não, isso não acontece. O que é, Carol? Eu acho que também tem mulheres que ficam muito em silêncio. E mulheres ficam em silêncio, né? Mas que tem a ver com a boca, língua, palavra, né? Então a mulher, ela tem essa capacidade um pouco maior, né? Não, né? Eu tô falando, não acontece isso, de ferir com palavras. Mas o homem também fere muito com palavras. O homem, sexo masculino. Qual a principal forma do homem ferir com palavras? Xingando? Atacando um defeito ou uma coisa negativa da outra pessoa. Coisa negativa da outra pessoa. O quê? Não falando. Sabe qual a principal fonte do homem de ofender com essa parte? Silêncio. Sabe, a mulher ou os filhos, seja que for, chega animadíssima com uma situação, animadíssimo, falando daquilo, tal. Aí chega compartilhando aquilo, é o homem. Cara de paisagem, né? É porque vocês não sabem, a gente está pensando, né? Está vendo a melhor forma de corresponder, né? O problema é que às vezes o homem se estende mais o tempo dele, né? Nesse sentido. Mas é o silêncio, sabe por quê? Você pode anotar ou lembrar disso se quiser. Todo ser humano precisa de resposta. Então, pense nisso. Todo ser humano precisa de resposta. Isso é uma necessidade humana. Quando não há uma resposta... Tem que trabalhar, então. Isso que às vezes você fazem alguma coisa de legal e comenta comigo e eu fico com aquela cara de paisagem. Tem que melhorar muito. Então. Vamos melhorar, né? Vamos melhorar. Aí, ao invés da cara de paisagem, começa fazendo... né? Eu falo com o Júnior e falo, mãe, não fala pra mim. Seu filho? Mas não é por maldade, é por falta de interesse, não sei, mas é maldade. Esse é o problema, né? Você acabou de denunciar na segunda fala, né? Falta de interesse. Ainda bem que faz a classe juntos, aí já dá um beijinho, aí já vai perdão acontecendo, aí já vai seguindo, né? Mas a verdade é essa. Muitas vezes, a forma como a gente responde a algo demonstra o nosso interesse sobre aquilo. E isso para o ser humano é terrível, porque nem sempre a resposta é adequada. Esse é o segundo ponto. Por isso que a alma se fere. Mas a gente precisa de resposta, né?
Então, não só a agressão verbal, mas o não verbalizar também gera essa dificuldade, tá? E a gente, infelizmente, homens, eu sei que a maioria aqui não tem esse problema, né? Os homens aqui dessa sala, mas a gente tem essa dificuldade, né? Essa capacidade, né? Então, essa capacidade. E aí a gente olha para essa questão aqui e a gente fala que essa principal característica da pessoa ferida é ferir. E o nosso problema é que a gente quer chegar diante de uma pessoa ferida, e a pessoa ferida, ela vai denunciando isso de várias formas, mas principalmente em relação à resposta dela às coisas que acontecem. Só que a gente quer que a pessoa esteja bem. A gente quer chegar diante da pessoa, aí tem uma resposta não muito boa, e a gente quer convencer a pessoa na marra, né? A pessoa está lá com uma dificuldade extrema, aí a pessoa demonstra aquilo de alguma forma, a gente fala, não, mas isso não é tão difícil assim. A pessoa às vezes não fala, mas está pensando, para você, para mim é. Ah, isso não é tão doloroso assim, para você, para mim é. Então a gente tem que entender que a pessoa ferida, ela vai agir justamente, como a gente brincou no início, com a dor que ela está sentindo. E no que isso diz respeito à alma, isso sempre vai ter uma intensificação muito maior. As maiores dores são a da alma. Prova disso, né, os médicos, psicólogos aqui de plantão na sala, são as doenças psicossomáticas. E aí na nossa aula aqui a gente já inventou um outro contexto, que é o pneumopsicossomático, ou seja, espírito, alma e corpo. Porque essas coisas todas contribuem para esse resultado. Então, todas as áreas da nossa vida precisam ter a atenção devida. E às vezes a gente dá atenção demais a uma área em detrimento da outra. Outra coisa, a gente quanto igreja, vou falar de igreja porque nós é que temos essa verdade, nós que temos esse entendimento. As pessoas que ainda não fazem parte do corpo de Cristo, não estou falando de estar dentro de uma igreja, mas que não fazem parte do corpo de Cristo, elas não vão conseguir ter esse entendimento. Mas é verdade que ao longo do tempo a gente caminhou para dois extremos. Ou o extremo de espiritualizar tudo, tudo é espiritual. Pessoa, né, a gente lembra lá da história de Jó, né, os amigos de Jó. A pessoa está vivendo um problema, aí a pessoa chega para ela e fala, você está em pecado. O que você está fazendo de errado? Desconsidera talvez a dor, a dificuldade que a pessoa viveu, está vivendo naquele momento, e simplesmente taxa uma sentença em relação a uma área da vida dela. Não, se você está vivendo esse problema, e esse problema está tão desequilibrado assim, é porque você está fazendo alguma coisa errada. Confessa o teu pecado aí. Fala aí logo. Não. Esse é um extremo. Igual a gente brinca aqui, não existe, claro, a gente pode e deve orar, mas muitas vezes, já que a gente está falando de alma ferida, não tem oração para curar ou sarar a alma ferida. Porque muitas vezes esse tratamento em relação a uma ferida requer alguma atitude em relação a você mesmo, em relação a alguém ou uma situação. E aí você está lá muito tempo orando, Deus, sara essa ferida, diminui essa dor, me ajuda a vencer isso. E Deus lá do alto do seu trono está olhando e falando, mas meu filho, eu já te dei todos os mecanismos. Eu já te ensinei, inclusive, se você tem algo contra alguém, vai até ele. Então é nesse sentido, a oração é a chave de tudo, ela prepara os ambientes. Mas tem situações que a oração diretamente vai ser apenas um abrir um caminho, mas ela não vai solucionar a questão, porque requer uma atitude prática nossa. Então, a gente tem que lembrar sempre de uma coisa, a gente falava muito isso no outro módulo. A gente não pode espiritualizar aquilo que é natural, nem naturalizar aquilo que é espiritual. E a gente tem uma tendência a ir para esses extremos. Da mesma forma também, né, os médicos aqui, psicólogos, psiquiatras de plantão sabem disso. Existem, claro, deficiências de desequilíbrio químico. Isso é real, a ciência prova isso. Só que também a gente não pode colocar tudo dessa forma no mesmo pacote, porque muitas vezes não é. Então a gente tem que buscar, esse é o segredo da nossa vida. E falando de vida, no nosso caso, vida cristã, o equilíbrio. É tão interessante que nós somos, né? A Bíblia fala sobre isso, a gente vai falar aqui no ponto 1 aqui. Nós somos o único ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus. O único. Os animais, por exemplo,
eles têm físico, mas eles não têm alma. Embora uns aí pensem, mas o meu cachorrinho, rapaz, ele é tão inteligente. Tem uns aí já pensando ali, mas o meu cachorrinho é diferente, eu acho que ele tem alma, né? Aí você olha para os seres espirituais, as dimensões espirituais, anjos, demônios, eles são apenas seres espirituais. Mas nós somos esse ser diferente, esse ser único, criado à imagem e semelhança de Deus. Um Deus que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E nós somos espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. É assim que nós somos. Então, quando a gente olha para isso, e quando a gente pensa sobre isso, a gente não pode ir para nenhum desses extremos. Porque se a gente pensar, vamos olhar essa frase, espírito, alma, corpo. O que está no meio? Alma. Por quê? Porque é o elo de ligação entre os dois mundos. O mundo material, o mundo físico que nós vivemos e o mundo espiritual. Então a maior parte dos problemas, na verdade, reside aonde? Na alma. E às vezes a gente deixa isso, menospreza isso. E aí a gente dá atenção demais ao corpo, somos muito racionais nesse sentido, ou então a gente vai para outro extremo lá de, né, nada contra, tá? Não se ofendam comigo. Não, isso aqui eu vou fazer tantas campanhas de jejum, oração, eu vou para o monte, eu vou fazer... Mas, pá, você está indo para o monte, você está fazendo essa campanha, você está orando, fazendo... Mas a solução está diante de você e você resolveu não usar? Não utilizar? Você está guardando essa dor, a gente falou isso, eu nunca esqueci isso, a gente falou no primeiro dia do primeiro módulo de saúde emocional e espiritual. Mas as maiores mentiras que Satanás usa contra nós, que é o tempo cura tudo. Isso é mentira. O tempo tem inúmeras funções, mas não é curar. Uma das principais funções do tempo, repita comigo, é passar. Não é à toa que eu fico ali de olho no relógio ali, porque ele vai passando, daqui a pouco quando a gente olha, a aula já acabou. Então uma das principais funções do tempo é passar, mas não é curar. Claro, tem situações, entendam isso, que a gente precisa amadurecer naquela situação, naquela área, para a gente lidar com ela. Mas a gente não pode achar que quanto mais tempo passar, mais fácil vai ser lidar com aquilo. Mentira. Principalmente que diz respeito a questões de ofensa, de perdão, de rancor, de angústia, que a gente pensa assim, não, vou deixar isso passar, quando eu tiver vontade de resolver isso, e aí eu tenho que dar essa triste notícia para você hoje, você nunca vai ter vontade. E aí passou muito tempo, você pensa assim, já passou tanto tempo, né? Isso está resolvido. É outra notícia que eu tenho para você, não está. Se não resolveu, não está resolvido. Então, a gente precisa despertar para essas questões e entender que, por isso que a gente brinca ali, chama de leis da alma, não apenas livre-arbítrio, porque isso tudo vai interferir na forma como agimos, na forma como sentimos, na forma como pensamos. Na verdade, a forma como pensamos se reflete na forma como sentimos, ou a forma como sentimos se reflete na forma como pensamos, mas tudo isso vai explodir na forma como agimos. Por isso que espírito e alma estão totalmente interligados. Agora, vamos olhar aqui, né? A gente falou que a pessoa ferida, ela fere. E aí fala aí, saindo do ciclo da ferida. Por quê? O que é um ciclo da ferida? Como é que é isso? Me ajudem aí. Se é ferido, você fere. Você fere, é ferido. E aí vai. E aí acaba se tornando um ciclo quase interminável. Como quebrar esse ciclo? Como quebrar esse ciclo? Curando a ferida. Então, se não tem cura, se a gente não se abre para a cura, se a gente não permite que esse processo de cura venha, e é um processo, para alguns é mais lento, mais difícil, para outros é mais rápido, mais fácil, mas depende do agravo, depende da situação, depende de inúmeras coisas. E como nós sempre falamos, como somos seres únicos, você é único exclusivo, não tem ninguém igual a você na face da Terra. Como você é único, a tua resposta em relação às coisas será única. Alguns pegam algo terrível e conseguem lidar com aquilo de uma forma super tranquila.
Outras pessoas na mesma situação entram em depressão. Então, independente da sua espiritualidade, é isso que a gente precisa entender. Independente como da sua inteligência emocional, a gente também vai falar sobre isso nessas aulas, a sua resposta é única a todas as coisas. Prova disso, se eu pegar aqui um objeto e tacar, uma pessoa já vai pegar no ar de volta e me tacar de volta. Outra pessoa vai receber o baque e vai ficar olhando assim, pensando, meu Deus, por que ele fez isso? Outra pessoa vai acontecer isso, aí vai passar 2 minutos e vai tacar de volta também. Cada um de nós vai, isso dando o exemplo de uma coisa física, que dirá em relação às nossas emoções. Tá? Então, a gente precisa sair desse ciclo. E o sair desse ciclo é buscar o equilíbrio e a restauração da nossa alma. Acompanhe aí na lição, por favor. Primeiro ponto, diz assim: o principal motivo que precisamos ter nossa alma curada é porque nela reside a essência da nossa humanidade. Quem pode ler para nós Gênesis 2:7? Então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem se tornou um ser vivente. Amém. Então esse texto diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, essa versão diz que se tornou um ser vivente. Tem uma outra versão que diz exatamente isso aqui, que o homem se tornou alma vivente. Por quê? Como falamos, um ser totalmente novo, diferente de todos os outros, criado à imagem e semelhança de Deus. Então existe aí em nossa questão um seguinte fato chamado alma. E a alma é sede das nossas vontades, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da nossa personalidade, temperamento. Tudo isso reside na nossa alma. Só que olha só que coisa interessante. É provado, os médicos me ajudam aqui, que existem doenças, dificuldades que são genéticas, hereditárias. Correto? Sim? Perfeito. Estamos falando de algo físico. Se, construindo o entendimento que nós começamos a falar desde o princípio, que somos essencialmente seres espirituais, e isso acontece fisicamente, qual a nossa dificuldade então de entender que espiritualmente é a mesma coisa? Que emocionalmente pode acontecer da mesma forma. E a gente tem essa dificuldade. Se temperamento, por exemplo, é algo que pode ser herdado, né? Pais, você que é pai e mãe, você às vezes olha para os seus filhos assim e fica olhando, pensando, rapaz. Ou de você, ou da pessoa do seu lado. Os dois. Ou os dois, né? Uma média ali, né? E a gente às vezes tem dificuldade de entender coisas que são muito simples. E a nossa dificuldade de entender isso, com todo respeito, é diabólica. Existe um princípio diabólico por isso, para que a gente não creia, para que a gente não entenda e não aplique os princípios, para que a gente não seja curado, para que a gente não resolva a nossa vida. Então a gente precisa abrir o nosso entendimento, abrir a nossa mente em relação às coisas e lembrar disso. Prioritariamente, somos seres espirituais. Tudo que acontece nessa esfera e vem para a esfera da alma vai interferir na nossa vida com muita força. Por isso, leis da alma, porque as nossas decisões são carregadas de sentimento. O interessante, a gente vai continuar falando isso aqui em alguns pontos, é que muitas vezes a gente primeiro toma uma decisão, emocionalmente falando, e depois a gente vai buscar justificar a nossa decisão de forma racional. Lembra do exemplo que eu dei do 9 mais, smartphone? Eu vou lá, eu compro. Não, estava com vontade, eu comprei. Aí depois, não, mas eu preciso, porque essa tecnologia de ponta, eu vou necessitar dela. Um dia eu estava conversando com um amigo, ele é da antiga, né? Da antiga que eu digo assim, muito favorável, tem dificuldade de tecnologia. Ele falando assim, rapaz, é impressionante, né? Esse negócio que vocês têm aí hoje em dia. Ele faz tanta coisa, né? Inclusive, às vezes liga, né? Inclusive, às vezes faz ligação, porque às vezes o principal que é para ser feito é a maior dificuldade que você tem. Quer fazer a ligação. Faz conta para você, né? Você fala, me leva para tal lugar. Ele, Mas ligar, às vezes não consegue. Então, a gente precisa olhar bem, como eu falei no início, fazer a nossa divisão entre necessidades e desejos. Que a nossa alma vai estar carregada disso.
Então, em Gênesis 2:7, é o principal motivo, né, primeiro, que a gente colocou aqui, para a gente ter a nossa alma curada, é porque nela reside a essência da nossa humanidade. Nela reside a nossa essência, o nosso ser, quem somos, né? Então, pensa sobre isso, vai pensando durante a semana, como estão suas vontades, seus desejos, seus sentimentos, né? O que está habitando a sua alma, né, nesse tempo aí. 2, diz assim: outra característica muito forte relacionada à alma é que nela está a nossa capacidade de amar tanto a Deus como ao próximo. Mateus 22, saiu errado aí, mas é do 34 ao 40. Quem pode ler para nós aí? Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. Esses dois dependem de toda a lei e dos profetas. Amém. Então esse texto fala a base do Evangelho, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Só que se a nossa alma está ferida, nós não temos essa capacidade de amar tanto a Deus quanto o próximo. Se a gente não consegue nem se amar, às vezes a nossa maior dificuldade está ligada a nós mesmos. Só que é interessante isso porque, mas a Deus, eu não concordo com isso. Então pensa uma coisa: quando você está abalado por alguma coisa, olha a forma que normalmente você vai buscar a Deus. Você vai lá ter o seu momento lá com Deus, talvez você já comece a oração assim: Deus, então, né? Se o Senhor puder resolver essa questão para mim, eu até fico feliz, né? Mas eu acho que no fundo, o Senhor não quer resolver, não. Eu acho interessante que a gente lê no livro de Salmos, vários salmos de Davi, em que ele chega nos seus salmos e denuncia, ele fala: por que está abatido a minha alma? Espere em Deus. Ele denuncia o problema, mas ele continua com uma atitude esperançosa, sabendo e crendo que Deus é a única fonte que pode resolver os seus problemas. Mas na prática a gente não age assim. A gente começa com uma oração, falando da nossa dificuldade, e a gente se envolve mais com a dificuldade que com Deus. No final a gente sai da oração achando que Deus não está interessado em resolver o nosso problema. Então a forma como a nossa alma está carregada de sentimentos, corretos ou errados, vai interferir diretamente no nosso relacionamento vertical, no nosso relacionamento com Deus. E também no nosso relacionamento horizontal com as pessoas. Porque se a gente já sai dessa forma desanimada, desesperançosa em relação a Deus, o que dirá em relação ao ser humano, em relação aos outros? Se Deus não me ouve, por que essa pessoa vai me ouvir? Isso tudo é muito rápido e é um processo quase mecânico, automático, implícito, que a gente não para estudar esse mecanismo. Mas muitas vezes é assim que está acontecendo. Então a gente precisa ter a nossa alma curada, equilibrada, né? Para que os nossos relacionamentos sejam saudáveis. A gente falou que só tinha um jeito de quebrar esse ciclo da ferida: é curando. E pensa numa coisa: se nós somos chamados, em primeiro lugar, para nos relacionar com Deus dessa forma e com o próximo da mesma forma, a gente também precisa entender que a cura é um processo não somente para a nossa vida, mas para a gente estender aos outros ao nosso redor. Porque se uma pessoa ferida fere, uma pessoa curada, ela tem uma tendência tremenda a querer estender essa cura a outras pessoas. Porque aí surge em nós um mecanismo que era a maior característica de Jesus, e a gente precisa exercitar isso nesse tempo, nessa terra, que se chama empatia. Repita comigo: empatia. Essa é uma das principais características de Jesus. Toda situação, toda pessoa, ele criava empatia em relação àquilo. Ele olhava para aquela situação, ele não conseguia permitir que aquela situação permanecesse do mesmo jeito, até a morte. Por isso que Jesus até ressuscitou pessoas que estavam mortas. Porque ele venceu a morte e ele não queria admitir que aquela pessoa tivesse que passar por aquilo. Mas aí de novo a gente vai para os extremos, a gente vai espiritualizar, né? E aí uma situação não funciona, a gente diz: faltou fé para você. Sabe por que essa situação não foi resolvida? Porque faltou fé.
Não é nada disso. Estamos entendendo? Amém? Sim? Vamos lá para o terceiro ponto. Vira aí sua folhinha aí. A gente deixou esses espacinhos aí, não, o seu é na primeira parte ainda. A gente deixou esses espacinhos aí para você fazer as anotações de acordo com aquilo que a gente está falando, que te entender melhor. 3. Influencia diretamente em nossas escolhas. É aquilo que a gente está falando ali com esse gráfico do livre-arbítrio, brincando que é a lei da alma. Por quê? Porque a forma como a nossa alma está ferida, ela vai se manifestar diretamente nas nossas escolhas. Sabe por quê? Porque se nós estudamos a nossa forma de tomar decisões, de fazer escolhas, nós vamos perceber que a maior parte das nossas decisões não é tomada em razão de partes racionais, mas é em razão do que estamos sentindo naquele momento, em razão daquilo que acreditamos. Por isso que a nossa maior fonte de crença tem que ser a Bíblia, tem que ser Jesus, tem que ser Deus. Porque se a gente acreditar mais em outra coisa, as nossas decisões vão estar carregadas dessa outra coisa, dessa outra pessoa, dessa outra situação. Por isso que quando alguém está num processo de esvaziamento da sua fé, quando ela está vivendo uma dificuldade, todas as situações subsequentes ela vai olhar dessa forma. Ela teve uma grande dificuldade, e logo depois de uma grande dificuldade, o que vem? O que você acha que vem logo depois de uma grande dificuldade? Outra grande dificuldade. Logo depois de uma grande dificuldade, a não ser que você tenha entrado num processo de restauração, né? O que a Bíblia ensina? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que às vezes duram mais noites. Às vezes não é uma única noite, é só um princípio, né? E aí, se você já não entrou nesse processo de restauração, aí vem uma grande dificuldade. E aí você já está pensando, claro, né? Que logo depois vai vir um alívio tremendo. Não, vem uma outra dificuldade, em que nós temos a oportunidade de sermos provados na nossa fé. Mas às vezes acabamos reprovados naquele exato momento. Por quê? Porque ainda estamos carregados da emoção anterior, daquilo que vivenciamos anteriormente naquele momento. Estamos entendendo isso? Conseguimos entender? Amém? Então, só depois é que a gente racionaliza, como eu brinquei lá do 9+, lá, para justificar nossas escolhas. Eu já tomei a decisão, eu já fiz aquilo que eu tinha vontade, ou aquilo que eu desejava, ou aquilo que a minha alma estava gritando naquele momento, e aí depois eu começo a racionalizar, a justificar. Não, mas eu fiz isso por causa disso, eu tinha que fazer, não tinha outro jeito, não tinha outra situação. E muitas vezes eu colho as consequências disso. Talvez, preste atenção nisso, algumas coisas que estejamos vivendo hoje são consequências de decisões erradas que tomamos em algum momento. Porque algumas já foram diluídas, algumas já passaram, mas outras consequências levam mais tempo. Só que graças a Deus que existe para nós esse caminho de cura, de restauração, através desse conjunto de leis que nada mais são do que a Bíblia chama de refrigério ou restauração para a nossa alma. Por isso que estamos aqui para falar e estudar sobre saúde emocional e espiritual. Porque Deus, como nós lemos em João 8, Ele é a luz. Quanto mais luz entrar, mais facilidade de enxergar o caminho que nós temos que trilhar. Amém? Beleza? Vamos só no ponto 4 aqui, para a gente daqui a pouco estar encerrando. Diz assim: nossas crenças estão totalmente influenciadas pelo que sentimos a respeito do que acreditamos. Então, pensa uma coisa, né? Por isso que a Bíblia diz, por exemplo, que ensina a criança no caminho que ela deve andar. Então você está ali, né? Nova baby, kids, teens, jovens 1, 2, adultos. Você está ali, uma criança recebendo uma carga de ensinos, de princípios, de verdades. Eu estou brincando, né? Independente da igreja, de você. Pensa em você agora como filho, como pai. Tudo aquilo que você recebeu da sua família, tudo aquilo que você como pai hoje está passando para os seus filhos. Aquilo está carregado de sentimentos, de emoções, de valores. E quanto mais valores aquilo vamos atribuindo, mais aquilo vai se tornando verdade e vai se enraizando a nós. E a gente começa a acreditar de tal forma que aquilo vai ser o diferencial da nossa vida, para o bem ou para o mal.
Por isso que chegam pessoas, né, no reino, no corpo de Cristo, e a gente até fica meio chateado, porque a pessoa tem dificuldade de entender, tem dificuldade de acreditar, mas olha para a história da vida dela. Quais foram os ensinos que ela recebeu desde criança? Quais foram os ensinos que ela recebeu desde sempre? Quem passou esses ensinos? Quem foi a pessoa? Qual o relacionamento que ela tinha com essa pessoa? Se você está aqui e vive essa realidade, pessoas que a gente vai confrontar em relação a algumas dificuldades, como idolatria, por exemplo, e a pessoa fala, não, eu não posso me livrar disso. Foi minha mãe que me deu isso aqui. Não, eu acredito nisso que você falou, mas eu não posso. Meu pai deixou isso de herança para mim. Ele falou que eu podia fazer o que eu quisesse com tudo, mas isso aqui é para eu guardar até o fim da vida. Então a gente precisa entender isso. Porque tudo isso vai ter uma carga devida ou indevida nas nossas emoções, nas nossas escolhas. E isso vai ditar o caminho que vamos trilhar, as consequências que vamos colher. Mas graças a Deus, que Deus ele veio com essa proposta, né? Lembrem-se sempre em cada aula, Jesus veio para que tivéssemos vida e vida abundante. E você pode traduzir isso também por vida equilibrada em todas as áreas da nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. A gente vai dar uma pausa por aqui, a gente continua na próxima aula. Só para não me estender, tá brincando com o pessoal da manhã, né? Que o tempo, como eu falei, tem a função de passar. Ele vai passando, quando a gente vê, já acabou a aula, e o pessoal está passando ali na janela, me lembrando que eu tenho que acabar a aula aqui também, né? O pessoal fala, não vou fazer a aula desse pastor não, porque ele demora muito para acabar. O pessoal falou, não, o pastor Jefferson acaba depois. Eu falei, não, eu sou discípulo então, né? Então tem que acabar no mesmo tempo, mais ou menos, no mesmo prazo. Vamos orar então? Pai, nós queremos te louvar, te bendizer, te agradecer. Obrigado por mais essa aula, por esse CENIB. Que o Senhor possa fazer valer a sua vontade na nossa vida. Possamos permitir, Deus, que a tua cura, a tua restauração entre através de princípios. Que nós possamos colocar esses princípios em prática na nossa vida. E que nada e ninguém, a não ser a tua voz, seja a voz que realmente seja ouvida por nós e que decidamos seguir. Que o Senhor tenha um caminho, um processo de restauração para cada um de nós. E nós queremos continuar a descobrir isso a cada encontro, a cada aula. E principalmente que o Teu Espírito Santo possa comunicar muitas outras coisas que não são ditas aqui, mas que o Teu Espírito Santo tenha acesso ao nosso espírito, para que possamos entender, porque é o Senhor que nos ensinaria todas as coisas, o Teu Espírito Santo, para podermos realmente seguir nesse caminho de restauração e alcançar isso. Aqueles que permanecerão no culto, Deus, que tenhamos um restante de domingo, um culto cheio da Tua presença, aqueles que vão para os seus lares, Deus, que o Senhor possa levar debaixo da Sua paz, da Sua proteção, e que a nossa semana seja uma semana excelente, cheia da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Obrigado. Vamos na paz.